Olá, bem-vindos de volta às nossas aulas. E essa é uma playlist especial para aqueles professores que querem ensinar ciências, mas possuem um certo receio em tocar em assuntos relacionados à física, porque não tem domínio ou porque talvez não consiga ter uma ideia de como abordar esse conteúdo. Então, eu já fiz um primeiro vídeo que está lá na playlist Física para as Ciências, Física para o Ensino de Ciências. E nessa playlist de agora em diante, nessa série de vídeos, nós vamos tratar justamente dos eixos temáticos dentro da disciplina Ciências, mas como você pode estar fazendo para inserir o ensino de física. Entendam que eu não vou ministrar aula de ciências aqui. O que eu vou fazer é te dar dicas de como inserir a física dentro de diversos eixos temáticos, desde o primeiro ano até o 9º ano do ensino fundamental. Então é muito importante que você assista até o final, se for do seu interesse, se você quiser aprender de fato. Eu vou tentar ao máximo ser breve, objetiva e te dar a ideia que eu quero passar, e você, talvez até com base na minha ideia, possa fazer com que você tenha outras ideias, inclusive melhores. E se você tiver essas ideias, compartilha comigo, que eu quero saber também, tá? Então, eu vou falar agora, continuar no eixo temático Terra e Ambiente. No primeiro vídeo, a gente trabalhou a Terra, então, as camadas que constituem a Terra. Só que a Terra é um planeta e dentro dele existem outras camadas. A mais externa é a litosfera, a crosta terrestre, melhor dizendo. Então, essa crosta terrestre, ela tem características físicas. Primeira característica física é a densidade. Então, tudo que é mais denso desce e tudo que é menos denso sobe. Tem até a música que o de cima sobe e o de baixo desce. Enfim, é uma música muito antiga. Nossa, eu fui no passado agora, que é uma parada. Então, a crosta terrestre, ela é constituída até certo limite, e em cima dela tem a parte da troposfera que a gente não falou no vídeo anterior. O que seria a troposfera? Seriam aqueles montes, aqueles morros, aqueles lugares muito altos, aqueles relevos muito altos que vão constituir justamente a troposfera. Então, troposfera junto com a crosta, que é o chão, até certa profundidade, é a camada que constitui a crosta em si, que é o objetivo desse eixo temático, estudar a crosta terrestre. Então, o que você precisa mencionar? Você precisa falar da composição, e aí vem uma noção muito, muito grande de química, porque você vai precisar mencionar do que a crosta terrestre é feita. Ela é feita de substâncias, ela é feita de compostos químicos, de uma organização molecular de vários elementos químicos. Só que você não vai poder falar com essas palavras que eu estou dizendo para uma criança do primeiro ano do ensino fundamental. Então, como você pode abordar? Você pode pedir um desenho, pedir um texto, pedir para que ela mencione, faça perguntas para que ela responda, dê essa voz para o seu aluno. Você vai precisar falar dos tipos de crosta, das propriedades dessa crosta. Então, a crosta terrestre ela é importantíssima. E ela tem uma série de substâncias, elementos químicos importantíssimos. E chega um momento em que a física e a química elas andam juntas. Então, o primeiro aspecto físico, densidade. A densidade da crosta terrestre. Então, como a crosta terrestre é menos densa, ela fica em cima. E as partes mais densas ficam embaixo.
Essas partes mais densas possuem temperaturas muito grandes, muito altas. Isso quer dizer que elas são muito quentes. Eu já disse que esse termo quente é errado porque é só sensação do meu tato. Eu posso sentir o quente diferente de outra pessoa. Tem gente que toma café quente, saindo da panela e não sente dor nenhuma. Eu gosto de café gelado, porque eu acho que café quente faz mal. Então, vai saindo, vai queimando todo o seu esôfago e estômago e vira uma loucura só. Pensou? Você beber água fervendo? O café que você bebe muito quente, ele está fervendo. Então, está quase a 100 graus Celsius. Então, eu evito, não gosto de café quente por esse motivo. Voltando para cá, então eu tenho a composição do solo e você vai precisar dizer que tipo de composição é essa. E, inclusive, o tipo de material que compõe a crosta terrestre vai dizer se ele vai ser menos denso ou mais denso. Como esses materiais que formam a crosta terrestre são menos densos, eles ficam em cima. E aquele tipo de material, de substância que é mais densa, que são mais densas, elas ficam abaixo da crosta terrestre. Então, a primeira noção aí é de densidade. O que é densidade? A densidade é uma quantidade de matéria que você tem em determinado volume. Por exemplo, eu tenho 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo. Qual deles vai ter menor volume? 1 kg de chumbo, porque a constituição molecular dele, do chumbo, vai fazer com que ele possua um volume pequeno. E para que eu tenha 1 kg de algodão, eu vou precisar de um volume muito grande de algodão. Então, esse algodão, o volume que o algodão ocupa, vai fazer com que ele seja uma substância menos densa do que 1 kg de chumbo. Percebam que 1 quilograma é a mesma massa. Tanto o algodão quanto o chumbo possuem a mesma quantidade de massa, que é exatamente 1 quilograma. Então, se eu jogar 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo na água, quem vai afundar primeiro é aquele que vai ter maior densidade. Então, o chumbo vai cair logo, vai logo para o fundo. Enquanto que o algodão, da feita que ele vai umedecendo, ele vai aumentando a sua quantidade de matéria e vai descendo lentamente. Então, essa é a primeira noção de física, que é a noção de densidade. Tipos e propriedades também vão cair em propriedades físicas, características físicas. Por quê? A crosta terrestre, ela recebe uma quantidade muito grande de energia solar. Então, o Sol incide diretamente na atmosfera e, querendo ou não, parte dessa energia solar em forma de radiação, ela consegue atravessar a atmosfera e consegue atingir a crosta terrestre. Então, essa crosta terrestre, ela pode ser alterada. As rochas que formam a crosta terrestre, elas podem ser alteradas por fatores químicos, fatores físicos e fatores biológicos. Então, eu divido em duas categorias, fatores abióticos e fatores bióticos. Então, o que são fatores abióticos? São os fatores físicos e químicos, que não têm a ver necessariamente com um animal em si, com um ser vivo em si. Enquanto que fatores bióticos envolvem animais e envolvem até mesmo plantas, raízes de plantas que vão entrando ali nas rochas, nas brechas das rochas, fazendo com que elas se quebrem, causando uma tensão e assim por diante. Então, como que essas rochas são formadas? Tem uma noção muito grande de físico-química, ou seja, física e química juntas, para a formação dessa crosta terrestre. Tem a noção de temperatura, tem a noção de pressão, tem a noção de força, porque quando as placas elas se unem, elas causam uma pressão e uma força, uma empurrando a outra, e acabam formando as topografias do relevo. Lá dentro da Terra existe uma série de movimentos de lavas. Essas lavas, elas são basicamente massa
de diversas substâncias, composta por diversas substâncias, fazendo movimentos circulares ali, e esses movimentos circulares são movimentos de convecção térmica. E o que é convecção térmica? É uma forma de propagação de calor, ou seja, quando está frio, sobe, quando tá esfriando, sobe, esfriando, sobe, quando está aquecendo, quando está aquecendo, fica menos denso e sobe. E quando está esfriando, desce. Quando a temperatura está aumentando, sobe. Quando a temperatura diminui, desce. Então fica nesse ciclo infinito. E quando a crosta terrestre racha, essas forças que fazem com que existam esses movimentos de rotação acabam modelando o relevo de acordo com essas correntes de convecções que acontecem no interior da Terra. Então, eu posso ter placas tectônicas subindo, ou uma placa descendo enquanto que a outra vai subindo, ou o contrário aqui, e assim por diante. Ou eu posso ter placas tectônicas se afastando. Quando elas se afastam, elas acabam formando grandes separações e com profundidades incríveis. Em algumas vezes acaba gerando a formação de grandes rios ou de grandes represas de água, ou se é um lugar escasso de água, vira uma grande descida ali, mostrando claramente a rachadura, que eu chamo assim, a rachadura dessa crosta terrestre. Então, dentro da crosta terrestre, você precisa falar também da poluição do solo. E aí vem uma série de questões atuais, inclusive. O governo federal autorizou que fosse utilizado uma série de pesticidas, de agrotóxico, para que a produção deslanchasse, a produção em grande escala, seria a produção para que seja exportada, e isso gera um atrito com diversos outros países que são muito mais evoluídos que nós em termos de ciência, educação e tecnologia. Então eles dizem, não, nós não queremos comer o seu agrotóxico não, fique com ele para você. Eu quero comer a minha comida orgânica. Então os países estão recusando esses alimentos, que não é para qualquer país que aceita os alimentos que estão sendo produzidos no Brasil, porque diversas substâncias que foram proibidas agora foram aprovadas, então foram liberadas para uso na agricultura, e são substâncias que possuem danos, que causam danos terríveis não só ao próprio solo, como a chuva cai e carrega essas substâncias para os rios, para os mares, e é onde está a nossa fonte principal de alimento, a nossa fonte principal de vida está na água. Então, por isso a importância de não poluir o solo, porque a água acaba escoando para os rios e mares e poluindo assim a água para essa biosfera que fica ali naquela região. Sem falar que existem outros tipos de poluição, não só os agrotóxicos. Então, agrotóxicos, coleta de lixo. Vamos falar de coleta de lixo. Tem a ver com física? Claro que tem. O tempo de degradação de cada substância é relativo à composição química delas. Então, tem noções de química aí, tem tempo, tem noção de tempo, tá? E, inclusive, como você abordaria esse tema? Eu tive uma turma de física, uma turma de química, ou biologia, não lembro certo. Na verdade, tive uma turma de química, uma turma de biologia em Cametá, e lá tem uma praia. Então, eu disse, nós vamos coletar lixo. Alguns alunos disseram, mas eu não sou gari. Eu disse, eu também não sou, mas eu vou juntar lixo junto com vocês. Por quê? Porque isso gera uma consciência no aluno de que, poxa, eu estou tendo o maior trabalho de juntar o lixo que outra pessoa veio e jogou aqui. Essa pessoa não poderia jogar o lixo no lugar certo?
Então, percebam aí, você tem a empatia do gari. Ah, mas eu preciso jogar o lixo na rua porque senão o gari vai perder o emprego dele. Que noção idiota! Isso é um absurdo, você querer justificar uma falta de educação com o emprego do outro, que não tem nada a ver. O gari vai continuar tendo o emprego dele. Nada, o que você vai fazer é sua obrigação, pegar seu lixo e colocar no lugar correto, no lugar onde deve ser. E a coleta seletiva ela é muito importante. E infelizmente, nós estamos em um momento em que falar de educação ambiental, falar de coleta seletiva, falar de poluição, falar de meio ambiente é absurdo. Porque as pessoas estão com vendas nos olhos e estão tapando os ouvidos e estão dizendo lá, que nem criança birrenta, porque não quer ouvir a verdade. Então, essas coletas de lixos, elas não acontecem em todas as cidades do Brasil. Inclusive, existe uma deficiência muito grande de coleta seletiva no Brasil, especialmente na região norte, e especialmente nos interiores. Então, eu peguei minha turma, nós vamos juntar lixo, onde tiver, lá na Praia da Aldeia, em Cametá, nós vamos juntar o lixo lá. Nós juntamos todos os lixos, deu aproximadamente 10 sacolas de 80 litros cheias de lixo. Qual era o tipo de lixo que tinha? Plástico, alumínio, latinha de alumínio, muitas garrafas de vidro, papel, coisas descartáveis. É claro que nós fomos com luvas, com máscara, todos muito bem equipados. A UEPA, a Universidade Estadual do Pará, do Estado do Pará, forneceu a quantidade que eu pedi de sacos de lixo, e nós enchemos vários sacos com lixo e a prefeitura foi e recolheu no dia seguinte. Só que passou um tempo e eu voltei para o mesmo município e fui olhar o lugar onde estava poluído da última vez e estava pior do que da vez anterior. Então eu peguei a outra turma, além de nós coletarmos novamente o lixo, nós pegamos materiais alternativos, baldes de manteiga velho, reutilizamos alguns cestos de lixo, e juntamos uma série de materiais e nós pintamos lixo, fizemos placas de conscientização e pregamos na praia inteira. Inclusive eu posso colocar eu pretendo colocar algumas fotos de alguns trabalhos que eu já fiz, para mostrar para as pessoas que trabalho que está sendo feito, como que eu trabalho e como que eu faço despertar essa consciência no meu aluno. Depois de todo o trabalho executado, nós fizemos isso em um final de semana. Depois de todo o trabalho executado, ficou limpinho lá novamente, nós colocamos as placas de conscientização, não jogue lixo aqui, jogue lixo no lugar certo, aqui é um lugar importante para a biodiversidade, respeite a natureza, tenha consciência ambiental, enfim, várias frases nós fizemos, eles inclusive sugeriram as frases e nós fomos pintando, eu junto com eles fomos pintando essas placas de conscientização, das lixeiras também, numeramos todas as lixeiras. E da última vez que eu fui até a cidade, não tinha mais uma lixeira, não tinha mais as placas de conscientização, e eu fico me perguntando até onde vai o ser humano, até onde vai a capacidade de empatia do ser humano. Eles ficaram chateados, a turma ficou muito chateada porque estavam atribuindo o nosso trabalho ao prefeito e à prefeitura, ao governo da cidade. E eu disse, então nós vamos chamar a TV local e vamos falar do nosso trabalho. Quem foi que fez? Foi a turma de vocês. Por que nós fizemos? Porque nós encontramos muito lixo. Por quê? Porque é importante ter essa consciência. Não adianta querer cobrar do governo uma posição em relação ao alagamento se você joga a casquinha do bombom no chão. Quando eu voltei para a sala de aula para fazer a discussão, porque não basta você levar o seu aluno lá no campo, fazer uma atividade com ele e pronto, acabou. Não adianta. O que você tem que fazer? Fez a atividade prática? Volta para a sala de aula e debata com seu aluno
o significado que teve cada atitude, cada ação, o que gerou no aluno. E eu perguntei para o meu aluno já adulto, já na universidade, o que vocês aprenderam com isso? E um levantou a mão e disse, professora, nunca mais eu vou jogar nada, nem um grãozinho de areia no chão, porque agora eu percebi que é muito importante a gente jogar o lixo no lugar certo. E que é muito chato juntar o lixo dos outros, ou quando a lixeira está a 5 metros dele, ele joga o lixo no chão mesmo assim. E quanto aos garis, eu respeito muito mais agora a profissão dos garis, porque não é fácil, dá raiva juntar o lixo de outra pessoa, sendo que a lixeira está bem ali. Então percebam o grau de consciência que eu gerei nesse aluno e o grau de consciência que eu gerei naquela turma inteira, e que foram ações que eles nunca mais esqueceram. Então, você pode levar o seu aluno para o campo, abordar o ensino sobre a crosta terrestre, mostrar que tem grão de areia. Por que existem os grãos de areia? O que são os grãos de areia? Os grãos de areia são substâncias que foram decompostas de uma rocha que foi transformada numa rocha metamórfica. E o que é rocha metamórfica? O que é uma rocha ígnea? O que é uma rocha sedimentar? Aí, rocha sedimentar são sedimentos, são grãozinhos de areia, são o solo que você está pisando, é a crosta terrestre. E você pode abordar, inclusive, aí dentro, o aspecto da erosão do solo. Se você mora em uma região que tem montanhas, morros, lugares altos, você pode estar fazendo isso em conjunto com outros professores para conseguir garantir a segurança de todas as crianças. Você pode estar abordando a erosão do solo, abordando a formação de grandes esqueci o nome agora, me fugiu o nome totalmente. Eu gosto muito, por exemplo, quando eu vou para Conceição do Araguaia, eu passo por Redenção, e Redenção tem vários morros, serras, tá? O nome é serra. Várias serras, e inclusive algumas nós utilizamos para escalar e acampar lá em cima e assistir o pôr do sol, ou o nascer do sol. Então, essas serras, elas são constituídas de rochas, e você percebe claramente rachaduras nessas rochas e muitos grãos de areias ali, e vários tipos de rocha. Dá para ver os cristais, são cristais que constituem as rochas. Você pode falar o nome dos cristais e assim por diante. O que é um cristal, o que é uma rocha, de onde ela veio, para onde ela vai. Com o solo, mudança de temperatura, ela dilata e ela pode acabar rompendo, fazendo com que exista uma rachadura. Aí entra um conceito físico, que é a dilatação. O que é a dilatação? É quando eu tenho um objeto que tem um tamanho específico e uma determinada temperatura, digamos 0. Em 0 eu tenho um objeto desse tamanho. Se eu aqueço esse objeto a 100 graus Celsius, ele vai expandir, porque ele precisa de maior espaço para a agitação molecular dele, já que ele ganhou energia térmica. Então, no momento em que ele expande e já anoiteceu, ele contrai. Nesse momento de expansão e contração de qualquer matéria, principalmente os bons condutores de energia, contraindo e dilatando, em algum momento você vai gerar uma rachadura. Por isso, exatamente por isso, fazendo uma relação com o cotidiano, exatamente por isso que quem tem dente obturado, que tem uma substância que tem um grau de dilatação muito próximo do grau de dilatação do dente verdadeiro, só que ainda assim é um pouco diferente. Então, algumas vezes a obturação acaba caindo ou o dente acaba rachando. Por quê? Porque você gosta de tomar aquele café super quente, que vai fazer com que o seu dente dilate, e logo em seguida você dá um gole de água gelada e o seu dente comprime completamente de uma forma muito rápida. Então, nesse movimento de contração, de dilatação e contração, você vai acabar gerando rachaduras. E é exatamente por isso
para evitar rachaduras, que nós temos as lajotas, um espaço entre elas para que elas dilatem e contraiam sem que elas se encontrem e acabe gerando rachaduras. Mas em alguns momentos, em algumas circunstâncias, no ambiente ao nosso redor, e a gente pode utilizar justamente o próprio ambiente escolar, o próprio ambiente dentro da escola para analisar esses fatores. Talvez você não precise nem elaborar uma excursão. O simples fato de dar uma volta com o aluno dentro do espaço escolar, você já pode estar abordando diversos aspectos físicos, químicos e biológicos dentro do eixo temático Terra e Ambiente, no tópico 2, que fala sobre a crosta terrestre. Então essas são dicas de como você pode não esquecer da física e abordar a física dentro do ensino de ciências, sem esquecer desses tópicos que são importantes e sem deixar que o aluno, sem fazer com que o aluno perceba que é um tópico de física. Não, é uma noçãozinha de física que você vai deixando ali, ó, migalhas, para ele ir seguindo esse caminho até que ele chega lá no 9º ano, já com uma vasta gama de conhecimentos e que ele nem sabia que era física, ele pensava que era ciências. E quando ele chega no 9º ano, é que as ciências meio que começam a se separar e se separam definitivamente no ensino médio. Nós vamos continuar com essas noções de como você poderia inserir a física. Não são aulas de ciências, são aula para professores que porventura não têm a menor noção de como inserir a ciência, a física dentro da ciência. Eu estou dando dicas e quem sabe você pode estar aproveitando essas dicas para fornecer um melhor ensino de ciência para o seu aluno, sem esquecer a física, sem esquecer a química e sem esquecer a biologia, ou fazer um ensino de ciência focado totalmente na biologia. Então, até o próximo vídeo e a gente se encontra para biosfera, seus ambientes e ecossistemas. Até lá!